Boa tarde a todos os participantes. Por favor, fiquem à vontade para colocar aqui seus comentários no chat, né? Até para eu poder ver aqui as pessoas que estão participando do evento hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alcione, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao evento de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o nível B2 e o impacto profissional para professores de inglês. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas falando de vários lugares do país, isso é maravilhoso. Já estamos aqui indo do Nordeste ao Sul. Muito bom, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigado, Ana, tá falando aqui que já vi outras apresentações. Boa tarde, Tatiane. Olha aí, tem alguém de Pernambuco, que é o meu estado. Uau, alguém também assistindo de Equador. Hoje a apresentação vai ser em português, mas espero que dê para acompanhar, Francisco. Bom, enquanto a gente vai chegando, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este evento. Hoje a gente vai falar sobre o nível B2 e o impacto profissional para os professores de inglês. E antes de mais nada, como é a minha primeira vez falando para um evento da DISAL, eu gostaria de aproveitar e me apresentar, né? Eu sou Alberto, eu trabalho na Cambridge e minha função é gerente sênior de serviços de avaliação. Então, eu trabalho com formação de professores e passando informações sobre os nossos exames e qualificações e também formações, né, cursos de formação para professores. Converso muito com escolas, professores, alunos, as famílias dos alunos também. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Eu venho da área de ensino de inglês, eu tenho uma especialização em treinamento e formação de professores de inglês pelo College of St. Mark and St. John da Inglaterra. Trabalhei a minha vida toda como professor de inglês e também formando professores de inglês, trabalhei como consultor acadêmico e também tutor dos cursos Celta e Delta, não é? Então, é um prazer conversar com todos vocês. E quando a gente pensa nesse tema que eu trouxe hoje, a gente conversou muito sobre esse tema o ano passado, né, o nível B2, a gente precisa entender um pouco do contexto e também pensar numa perspectiva para que os professores cheguem, né, a atingir esse objetivo, que é ter a sua qualificação de nível B2, caso vocês ainda não a tenham, tá certo? A gente sabe que o universo, né, de professores de inglês realmente é bem diverso. A gente tem professores com diferentes níveis de proficiência, e hoje a gente vai trazer um pouco desse contexto e também falar de uma perspectiva, né, de como a gente pode colocar isso em perspectiva para ter a nossa qualificação. Então, quando a gente pensa no contexto, né, esse assunto está muito vigente, muito em voga, né, por conta das diretrizes curriculares nacionais para a oferta de educação plurilingüe, né, elas foram finalizadas em 2020, estão no momento aguardando homologação do Ministério da Educação, não é? É um documento que está disponível publicamente e ele traz uma série de aspectos em relação à oferta dessa educação plurilingüe. Então, vocês vão ver nesse documento alguns temas que a gente vê aqui, desde um histórico sobre educação plurilingüe, né, falando da educação indígena, até as regiões de fronteiras. O documento traz uma análise também com fundamentos legais, definições de bilinguismo e plurilinguismo, fala também da BNCC e educação plurilingüe, e traz também recomendações ao Ministério da Educação, juntamente com um projeto de resolução, que é o projeto que a gente vai ver hoje, né, um pouco mais, com alguns detalhes. Eu estou vendo aqui que há um comentário da Janaca, estou aqui, pois ainda não tenho essa informação. Importante.
mesmo, a gente está ciente dessas informações, né? Então, vocês vão receber um PDF dessa apresentação com todos esses links que eu vou mencionar aqui, tá certo? Então, o que é que esse documento traz em linhas gerais, né? Esse documento, ele vai trazer definição de escolas, então vai definir, ele define claramente, né, o que é uma escola bilíngue, o que é uma escola com carga horária estendida em língua adicional, vai também trazer definições de escolas brasileiras com currículo internacional, escolas internacionais. Nosso foco hoje, né, por conta dessa qualificação nível B2, a gente vai falar mais sobre escolas bilíngues e escolas com carga horária estendida em língua adicional. O documento também traz detalhes sobre a esperada formação de professores, né, a partir de agora, ou seja, alguns requisitos que vão ser, já constam lá no documento, né, uma delas é a comprovação de proficiência do professor, tendo comprovação no mínimo nível B2, não é? E também traz expectativas sobre objetivos linguísticos dos estudantes, não é? Que eles trazem esses objetivos com alinhamento com o quadro comum europeu de referência, e a gente vai ver esse alinhamento com mais detalhes para os anos escolares que vocês veem aqui, tá certo? Então, em relação à formação dos professores, né, para atuar em escolas bilíngues especificamente, os requisitos são os mesmos que já existiam, né, letras, pedagogias, licenciaturas em geral. A formação exige também, que essa é uma parte nova, né, uma formação complementar em educação bilíngue, por meio de um curso de extensão de no mínimo 120 horas. Algumas instituições de ensino superior começaram a oferecer, né, essa formação, essa complementação para a formação do professor, e também a comprovação de proficiência de nível mínimo B2 no quadro comum europeu. E esse é o foco da nossa fala hoje, né? Isso também, essa expectativa de nível de proficiência acontece em relação aos estudantes. Então, as escolas que querem se encaixar dentro da denominação bilíngue ou de carga horária estendida em língua adicional, os alunos, né, 80% dos alunos, de toda a base de alunos da escola, eles precisam, né, aí demonstrar que eles chegaram, que eles vão chegar no 6º ano do ensino fundamental no nível A2 do quadro comum, no 9º ano no nível B1 e até o 3º ano do ensino médio o nível B2. E B2, como vocês veem aqui, é o nível mínimo esperado do professor, né? Então, o que é que a gente entende dessa expectativa? É que se o professor vai formar alunos, né, para chegarem no nível B2 no 3º ano, é muito importante que o professor, né, tenha um nível acima do nível B2 para que ele possa preparar melhor os estudantes, né? Tem aqui uma pergunta sobre materiais. Sim, a gente vai disponibilizar hoje os slides, então, mais para o final, a gente vai mandar o arquivo aqui para vocês baixarem, tá bom? Então, aqui tem o resumo, né, das expectativas de níveis dos alunos, e quando a gente olha esses níveis A2, B1, B2, de onde é que eles vêm, né? Eles vêm de uma matriz internacional, atualmente bastante conhecida, não só em relação à língua inglesa, mas mais de 40 línguas, né, que foram mapeadas por essa matriz. Ela se chama Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas, né? O documento ele foca em aprendizagem da língua adicional, ensino da língua adicional e avaliação da língua adicional, né? Esse documento ele surgiu em 2001 e causou, de fato, uma revolução, tanto na produção de material didático, quanto elaboração de currículo, e também os meios de avaliar a proficiência dos estudantes, né, de línguas adicionais. Então, hoje ele já completou 20 anos e tem uma versão atualizada que foi lançada em 2020, e ele vai trazer esses 6 grandes níveis que a gente vê aqui, que foram estabelecidos, né, e tornados públicos em 2001, perdão, mas ele vem, na verdade, de um histórico de pesquisa de mais de 30 anos
antes do seu lançamento lá em 2001, né? Então, esses níveis, eles são resultados de pesquisas, né? Esses níveis tiveram outras nomenclaturas antes de 2001, como a gente vê aqui, né? Eles foram chamados de Alt-Levels, ou eles tiveram nomes específicos, como vocês veem aqui, o Vantage, no caso do nível B2, Waystage, no caso do nível A2, né? E quando a gente olha especificamente para o nível B2, que é o foco da nossa fala, esse nível, ele surgiu e foi inspirado num dos exames de Cambridge, né, o exame B2 First, antigamente conhecido como FCE. Esse exame ele surgiu lá em 1939 e foi uma inspiração para que surgissem as competências do nível Vantage, que hoje em dia é conhecido como nível B2, né? Então, o exame tão antigo, mas as características do exame foram levadas em consideração para o mapeamento de competências nesse nível. Mas quando a gente fala do nível B2, o que é exatamente isso? Esse documento, o Quadro Comum Europeu, ele vai trazer uma lista de descritores de competências, não é? Numa língua adicional, e ele vai trazer esses descritores também em diversos idiomas para que o máximo de pessoas possam ter acesso, né? Existem a lista de descritores globais, os mais genéricos, né? Que estão publicados em língua portuguesa, que vocês podem acessar por meio desse link que consta aqui. Então, esses descritores globais para o nível A2, em resumo, eles dizem o seguinte: uma pessoa que tem o nível A2, ela demonstra que consegue compreender ideias principais de um texto complexo, que aborde temas concretos e abstratos, consegue interagir com um certo grau de fluência e espontaneidade, que torna possível a interação regular com usuários da língua-alvo, né, sem dificuldades, desconfortos, né, nessa comunicação. É uma pessoa também que, nesse nível, consegue produzir um texto claro, detalhado, sobre uma ampla gama de assuntos, explicar seu ponto de vista sobre um tema atual, abordando as vantagens e desvantagens, né? Aqui a gente tem os descritores globais, que eles falam aqui na parte de produção oral e escrita, na parte de interação, mas quando a gente olha o documento, só para vocês terem uma ideia, a versão mais recente, ela traz, além desses descritores globais e mais genéricos, né, ela vai trazer também os descritores em detalhes para cada uma dessas áreas que a gente vê aqui, ou seja, descritores específicos para recepção, ou seja, compreensão oral, compreensão leitora, descritores para a produção oral, a produção escrita, descritores de interação, tanto a interação oral quanto a interação escrita e interação em ambiente online, não é que isso é uma das novidades que foram acrescentadas ao documento, né? Elas constam no documento de 2020, e também houve um detalhamento maior das competências de mediação, ou seja, mediar textos que você lê, a compreensão de um texto, ajudar alguém também a entender um conceito que foi lido ou que foi ouvido, não é? E também mediar a comunicação entre pessoas, sejam de níveis diferentes numa mesma língua, ou seja, entre línguas num ambiente plurilingüe, não é? Então, a gente vai ver aqui, com uma certa riqueza de detalhes, as competências para cada uma dessas áreas em relação ao nível B2 apenas, tá bom? Caso você queira ver as competências dos outros níveis, então eu sugiro acessar o documento, que vocês, ele está disponível gratuitamente e o link vai seguir no arquivo para vocês. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia das tabelas de descritores que tem para cada uma dessas áreas, que vocês vão poder acessar no documento original. E aqui eu vou trazer para vocês alguns descritores do nível B2, e eu queria disponibilizar essa ficha para vocês baixarem aqui por meio do chat.
Então, vocês vão ter aí, né, arquivos e vocês podem clicar no arquivo e baixar para poder ter acesso a esses descritores. Eu não vou me ater aos detalhes de cada um desses slides, porque são vários descritores, mas é só para vocês terem uma ideia. E também eu queria fazer uma ressalva aqui. Eles estão em português, mas essa não é uma tradução oficial. É uma tradução livre dos descritores que consta no documento em língua inglesa, tá certo? Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, em relação ao nível A2, descritores de compreensão oral, descritores de compreensão leitora. Então, nesse nível, se você consegue olhar esses descritores e dizer que você está apto, não é, a fazer isso numa língua adicional, então isso é uma indicação de que você está no nível B2. Se você não consegue dizer sim para todos esses descritores, você está próximo ao nível B2, possivelmente, né? Ou se você já está num nível acima do nível B2, então é interessante que você olhe os descritores dos níveis mais avançados. O que é que a gente sugere, já que o documento está disponibilizado para vocês aí no chat? Que vocês baixem e olhem esse documento como uma espécie de autoavaliação. Então, vocês olham, dizem se conseguem, se não conseguem fazer todas essas coisas numa língua adicional, né, especificamente na língua inglesa, né? Aqui a gente tem os descritores de produção do nível B2, a produção oral e a produção escrita, não é? Então, é interessante a gente ver isso aqui. Tem também os descritores de interação, ou seja, se você, quanto mais fluência você demonstra, mais possibilidades de interação você vai demonstrar, né? Então, aqui também a gente tem os descritores de interação em ambiente online e de interação escrita, não é? Hoje em dia, a nossa comunicação, eu digo hoje em dia, comparado à primeira versão do documento de 2001, quando a gente não tinha uma presença muito forte em comunicação de ambiente online, né? Hoje a gente usa muito ambiente online de várias formas, a gente tem uma comunicação multimodal, a gente usa imagem, a gente usa vídeo, a gente usa texto, não é, nesses ambientes, e esses descritores foram acrescentados lá no documento, então é importante que a gente saiba, não só como professores, para saber se estamos no nível B2, mas também para a gente poder ter certeza de que a gente pode detectar, né, essas competências nos nossos alunos, e caso os alunos não demonstrem ainda essas competências, como é que a gente vai ajudar eles a desenvolver essas competências que a gente vê aqui, né? Eu mencionei também as competências de mediação, que elas constam lá no documento, e essas competências elas foram bem mais detalhadas na última versão, e quando a gente olha para essas competências, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês usarem o chat, né? Quando você olha assim, uma competência de mediação de leitura ou de compreensão de um texto, né? Quando você diz assim, no nível B2 eu consigo transmitir informações detalhadas e argumentos de forma confiável. Quando você olha as competências de mediar conceitos, eu consigo incentivar a participação e fazer perguntas que estimulem conversas e debates entre membros de um grupo. A segunda competência ali, eu consigo desenvolver ainda mais as ideias de outras pessoas e conectá-las a outras linhas de pensamento. Essas são características de comunicação, né? Principalmente quando a gente quando a gente se encontra num ambiente ou que seja plurilingüe, ou quando a gente tem, por exemplo, pessoas de expertise diferenciadas, né? Então, um precisa mediar o conceito que o outro está tentando passar, né? Eu, por exemplo, se estiver no meio de professores de física, eu vou ter muita dificuldade de entender a conversa, eu vou precisar que alguém faça a mediação de muitos dos conteúdos que eles abordam para eu poder entender, né? Então, quando a gente olha essas competências aqui, a minha pergunta para vocês no chat é, isso lembra alguma coisa para vocês? Que tipo de profissional faz muito dessas coisas que a gente está vendo aqui nesse slide, né? Transmitir informações detalhadas, pontos no texto,
estruturar o conteúdo para aluno, eu consigo incentivar a participação e fazer perguntas que estimulem conversas e debates entre membros de um grupo. Que tipo de profissional faz muito isso? Eu estou vendo aqui alguém colocando intérprete, mas, na verdade, nós, professores, fazemos isso o tempo todo, né? A gente é um mediador, então, as pessoas que colocaram intérprete aqui, eu quero só fazer uma ressalva que o documento deixa claro. As competências de mediação que constam aqui não são para profissionais da área de tradução. O tradutor simultâneo, o tradutor de textos, que é um profissional especializado nessa área. Aqui é mediação para comunicação prática do dia a dia, não para o profissional que trabalha com tradução, interpretação, tá certo? Isso aí, o que esse profissional ele vai dominar várias outras competências, mas aqui é mediação de coisas do dia a dia. E nós, professores, fazemos muitas dessas coisas que esses descritores aqui descrevem. Então, por exemplo, mediar a comunicação, né? Que é uma das coisas que tem lá na parte de mediação. Promover uma cultura de comunicação com troca de ideias. É algo que o professor faz com muita frequência, né? O professor, ele lê vários textos, lê várias fontes e faz um filtro, né, desse conteúdo para poder ministrar uma aula de uma determinada disciplina para alunos de uma faixa etária específica ou de um ano escolar específico. Então, um determinado aspecto da aula de história, né, que é aplicado a alunos do primeiro ano de ensino médio, não vai ser ministrado da mesma maneira para alunos do sexto ano do ensino fundamental, anos finais, né? Então, o professor está sempre fazendo uso dessas competências aqui de mediação, comunicar a importância de declarações importantes, diferentes pontos de vistas, etc., né? Então, os alunos também precisam desenvolver essas competências, e eu estou focando muito nessas habilidades aqui de mediação, porque nós estamos conversando com professores, né? Então, é importante que a gente olhe para nossas competências linguísticas numa outra língua e a gente se veja, né? Eu estou apto a fazer isso aqui, se eu não estiver apto a fazer isso aqui, e há uma expectativa de que eu chegue no mínimo nível B2. O que é que eu preciso fazer para desenvolver melhor a minha proficiência, né? Na língua adicional. No meu caso, eu falo a língua inglesa, que é a língua que eu sempre ensinei, é a língua que eu falo, além do português. E aí vem uma pergunta, né? Sempre esse assunto traz visões, opiniões diferentes, então, mas é mesmo necessário comprovar e aprimorar o seu nível de inglês? Essa é uma pergunta que a gente precisa colocar aqui, tanto em relação ao contexto, quanto em relação à perspectiva, né? Vamos dar uma olhada no contexto global. Isso é importante. A gente tem aqui uma matriz, e eu vou trazer 3 matrizes de desenvolvimento profissional, de 3 grandes instituições que existem há muito tempo e, com base em toda a sua experiência de formação de professores, tanto no desenvolvimento linguístico quanto em competências de ensino e aprendizagem, né, criaram essas matrizes de desenvolvimento profissional. Uma delas é a do Conselho Britânico, né? Esse é um documento que você também acessa gratuitamente, vale a pena acessar essa matriz. Ela vai trazer, né, esse documento está em língua inglesa, tá? Eu fiz aqui uma tradução livre dos pontos principais. Ele vai trazer descritores, né, de competências para cada uma dessas áreas aqui, que é um documento para professores. Então, competências relacionadas a planejamento de aulas, planejamento de cursos, compreensão, né, ter um entendimento do aluno e de como o aluno aprende, como o professor gerencia a aula. Entre os vários pontos que você vê aqui, um deles diz assim, ter o domínio do idioma. Então, dominar o idioma é uma coisa importante, né, para o professor. Então, ele já diz aqui de cara que se é necessário, de acordo com a matriz, sim, é necessário, não é? E a matriz diz aqui, né, ela vai, dentro do detalhe, ela vai dizer que desenvolver e demonstrar proficiência na língua adicional é importante para você
fornecer um bom modelo para os seus alunos, né? Então, a gente vai olhar agora uma outra matriz, que é a matriz de uma instituição chamada Equals. Equals tem uma matriz extremamente detalhada, também de acesso gratuito, basta clicar aqui no link para você chegar nessa matriz. Ela traz muitos detalhes, tá? Ela vai trazer aqui uma lista de valores e atitudes que são esperados de um professor, vai trazer aí descritores de desenvolvimento, né, global em 3 diferentes fases: a fase inicial, uma fase com um certo grau de experiência e uma fase onde você tem mais experiência. Vai trazer descritores detalhados da competência do professor, são vários deles, e vai trazer exemplos de como usar essa matriz para o seu desenvolvimento profissional, né? E em destaque, eu coloquei aqui que entre os descritores detalhados das competências do professor, a matriz lista conhecimento, né, do idioma, e habilidades e aptidões, né? Então, conhecimento é algo relevante aqui, de acordo com a matriz. A gente tem uma terceira matriz também, que é a da Cambridge, né? Cambridge tem uma larga experiência com formação de professor, cursos amplamente conhecidos, né? Como Celta, Delta e vários outros que existiram. Então, com base em toda essa experiência, em todo esse legado de avaliação formativa do profissional, né, dando aula, então ela tem também uma matriz de desenvolvimento profissional que lista 5 grandes categorias. As categorias estão aqui, né? Conhecimento sobre aprendizagem e o aluno, ter conhecimento sobre ensino, aprendizagem e avaliação. Dentre as 5 categorias, 2 importantes aqui: habilidade linguística e conhecimento do idioma e de seus usos, né? Algo que a gente chama em inglês de language awareness, para que a gente possa fazer intervenções quando necessárias para melhor apoiar a aprendizagem dos alunos, né? Então, uma das coisas que a matriz de Cambridge diz aqui é que ter habilidade linguística, pelo menos no nível B2 do quadro comum, é importante para que você consiga, né, dar exemplos precisos dos aspectos linguísticos ensinados nos níveis abaixo, né, A1, A2, B1, e também o nível B2. Novamente, eu volto àquele ponto, né? Se é esperado que os nossos alunos atinjam o nível B2 no ensino médio, então é importante que o professor tenha um nível acima do nível B2, né? Então, quando a gente faz essa viagem assim para um contexto mais global, 3 matrizes de 3 instituições diferentes para professores, né? Elas trazem o conhecimento do idioma como algo relevante que o profissional precisa ter, né? E aí a gente vem fazer aquela pergunta. A gente fez uma viagem aqui por um contexto mais global. A pergunta é: e o Brasil? Existe algo em relação a essa exigência no Brasil? Bom, no momento, o que a gente tem são as diretrizes que estabelecem lá, né, que o nível B2 é o nível de proficiência mínimo esperado dos professores que vão atuar em escolas bilíngues e escolas de carga horária estendida em língua adicional. Fora isso, outros documentos não trazem essa exigência do nível de inglês, né? Como a gente está vendo que isso está bastante discutido, né? Isso é vigente agora no Brasil, é importante a gente também botar um pouco de contexto nisso. Por que o mínimo nível B2, não é? A gente já viu aqui que as matrizes internacionais estipulam que o conhecimento do idioma é muito importante, né? No Brasil, vamos trazer esse contexto atual, né? E vamos ver um pouco a diferença entre
educação bilíngue e escola bilíngue, que isso é o que está levando a essa exigência, né? Por meio das diretrizes. Então, essa não é uma área de expertise minha, então eu vou trazer vozes de pessoas que conhecem bem o assunto, né? O que é educação bilíngue? Aqui tem uma definição bem curta, né? Aqui que foi descrita pela professora Antonieta Megali. Qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em, pelo menos, 2 línguas, não é? Quando a gente pensa no sistema de educação escolar, não é o caso só do estudante aprender a língua, né? Mas o estudante também está aprendendo conteúdo, né? Informações acadêmicas das disciplinas por meio dessas línguas ou dessa língua adicional, né? Vai depender aí do contexto. Então, quando a gente vai para a definição de escola bilíngue, aqui eu vou trazer a descrição do documento, as diretrizes, né? O documento diz que as escolas bilíngues se caracterizam por promover currículo único, integrado e ministrado em 2 línguas de instrução, visando o desenvolvimento de competências e habilidades linguísticas e acadêmicas, ou seja, você vai desenvolver habilidades linguísticas e também acadêmicas, o conhecimento curricular dos seus estudantes, né, nessas línguas, não é? Então, aqui tem uma pergunta sobre escolas públicas. Sim, as escolas que queiram se denominar bilíngue ou carga horária estendida em língua adicional, elas precisam cumprir com essas exigências. Não é uma obrigação para todas as escolas. Se a escola não quer se chamar bilíngue, então ela não precisa cumprir com essas exigências. Mas se ela quer, né, dizer que é uma escola bilíngue ou é uma escola estendida uma escola com carga horária estendida em língua adicional, então ela precisa cumprir com essas exigências aqui. Então, quando a gente vê que o profissional que vai atuar na educação básica, ele precisa desenvolver habilidades e competências linguísticas e acadêmicas dos estudantes, precisa, sim, de ter um bom conhecimento da língua adicional, não é? E comprovar esse conhecimento, além do conhecimento acadêmico, né, que são as licenciaturas de cada disciplina aí, de cada professor que vai ensinar as suas respectivas disciplinas, não é? Então, é importante esse conhecimento. E isso não está especificamente, quando eu falo isso, eu estou falando a competência linguística, ela não está especificamente apontada numa matriz que a gente tem no Brasil, que é a BNC Formação. A BNC Formação é a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores de Educação Básica. É um documento do Ministério da Educação que está aí disponível no portal do MEC para todos acessarem. Muito embora esse documento ele não foque especificamente em escola bilíngue, carga horária estendida em língua adicional, educação numa língua adicional, esse documento ele vai trazer competências específicas para todos os professores, né? Então, quando ele olha as competências específicas, ele categoriza essas competências em 3 dimensões fundamentais que se integram e se complementam na ação docente. A primeira, conhecimento profissional, prática profissional, engajamento profissional. Então, quando vocês acessarem esse documento, né, vocês vão ver que eles detalham, e eu vou detalhar aqui somente a parte relacionada ao conhecimento profissional. Como a gente viu ali no caso da escola bilíngue, se o professor vai desenvolver competências linguísticas e acadêmicas nos estudantes numa língua adicional, então o domínio do idioma é parte desse conhecimento profissional, né? Ou seja, dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los, como desenvolver essas competências linguísticas e acadêmicas, e aí demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. Você vê que tem aspectos muito semelhantes às matrizes internacionais que a gente viu, né?
é conhecer os contextos de vida dos estudantes, conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Então, mas o domínio do objeto de conhecimento, você precisa demonstrar, né, e você precisa saber como ensiná-los também. Então, isso está lá como uma competência esperada, né, na BNC Formação. Então, isso nos leva a assumir que é importante que você tenha esse domínio do idioma, né? E aí, eu imagino que aqui a gente tenha, como um espelho do que a gente tem na nossa sociedade, né, professores com diferentes níveis de proficiência numa língua adicional. Então, tem gente que está muito acima do B2, tem gente que ainda está no B2, tem gente que ainda não chegou lá e está pensando, talvez a sua instituição queira se adequar às diretrizes, né? Então, isso vai chegar até você de alguma forma. Como você pode se preparar para a sua certificação? É importante a gente pensar agora num planejamento, né? Eu falei que a gente ia falar de contexto e perspectiva. Então, é importante que a gente coloque tudo isso num planejamento, né? Pensar numa linha do tempo, né? Então, a gente tem aqui, quando a gente pensa no planejamento, quando é que eu pretendo fazer, né, uma avaliação, prestar um exame que certifique que eu estou com um determinado nível de proficiência, mínimo B2, né? Ou seja, é preciso que você pense aí em fazer um diagnóstico do nível de inglês que você tem atualmente, pensar em alguns fatores que podem determinar este prazo, né? Por exemplo, se o diagnóstico detecta que você está no nível A2, você vai precisar de um tempo aí para aprender, né, melhor o idioma, até que você faça uma certificação desse nível B2, né? É preciso a gente pensar também em qual certificação. Uma informação importante, as diretrizes, elas não especificam a certificação, ela só diz o nível B2. Várias certificações, né, e testes podem dar essa informação de que você está ou não no nível B2, né? Eu só vou falar aqui de um porque eu sou de Cambridge, vou falar do exame B2 First. Então, é um dos exames que você pode prestar para comprovar a sua proficiência, né, de que você está lá no nível B2, né? Então, é importante pensar qual a certificação e quando você toma essa decisão, você já conhece bem esse instrumento, essa prova, já conversou com os centros autorizados que aplicam essa prova para ter uma ideia de prazos, datas, valores, como você vai se organizar para poder fazer a certificação? É preciso pensar nas datas, é preciso pensar nos locais, né? A gente tem um país de dimensão continental, então pensar nas datas e nos locais pode ser muito importante para pessoas que estejam em regiões mais distantes, né? Então requer aí uma organização. A gente precisa pensar também nas nossas maneiras de aprender, né? Como é que eu aprendo melhor? Eu sou professor, eu já ensino esse idioma, mas eu preciso me desenvolver. Como é que eu aprendo melhor? Eu aprendo melhor quando eu estou estudando sozinho, quando eu tenho aulas individuais ou quando eu tenho aulas em grupo, não é? Então, o que é que vai me dar mais autoconfiança, mais motivação para aprender, né? Como eu vou organizar meu estudo? Então, estamos aqui com algumas possibilidades, né? E também, quando a gente pensa na preparação para uma certificação, de fato, é muito importante que a gente se prepare. A gente vai precisar de um professor, né? Muita gente tem, assim, a autorregulação e num alto nível, são pessoas focadas, que estudam, conseguem estudar sozinho, mas eu digo assim, a maioria de nós precisa realmente de alguém com uma especialização que nos guie para poder a gente ter um melhor, né, do nosso aprendizado. Então, pensar no professor, pensar numa instituição, pensar no material didático e de apoio, tudo isso faz parte desse planejamento que a gente precisa fazer, né? Bom, o que é que eu devo escolher? A gente viu aqui tanta coisa, eu vou trazer aqui duas dicas importantes, né?
É preciso que você use a sua rede de contatos aí, converse com colegas professores para saber se eles estão estudando, se estudaram com uma escola ou com um professor. É preciso fazer um plano de estudos aí importante, né, com base naquele planejamento que a gente viu. Então, são duas dicas importantes. Use sua rede de contatos, faça seus planos de estudos, converse com as instituições, né, os cursos que oferecem preparatórios, né? Converse com os centros autorizados que também vão poder orientar você, né, sobre que curso fazer, né, como estruturar seu aprendizado. E é preciso que a gente também disponha de muitos recursos, né, muitos materiais. Então, agora eu vou aproveitar para compartilhar com vocês alguns recursos gratuitos que podem ajudar muito no desenvolvimento dessas competências que a gente viu aí, né? Então, se você, por exemplo, você quer praticar, né, inglês, então aqui tem uma plataforma que é gratuita, que ajuda você a aprimorar suas habilidades de escrita, né, de produção escrita. Então, você tem ali mais de 200 atividades de diferentes níveis, você escolhe, você responde, envia, imediatamente você tem feedback, você depois reenvia, após fazer os ajustes, recebe novo feedback, e assim sucessivamente, quantas vezes você quiser, para que você tenha, não é, uma forma de praticar inglês, estudar, pode até compartilhar aí a tela com um colega que está estudando com você e fazer atividades semelhantes, enfim. Então, é uma plataforma que foca muito na avaliação formativa, não é? Então, ela não corrige, mas ela dá dicas do que você pode aprimorar, você aprimora, envia, e assim sucessivamente. Aqui eu vou trazer algumas informações interessantes relacionadas ao nível B2. Essa plataforma, além de ter atividades de escrita em geral, né, ela tem também uma área específica chamada Test Zone, que foca em certificações específicas. Uma delas é o exame B2 First. Então, essa parte Test Zone não é uma parte que está totalmente disponível de forma gratuita, mas é freemium. Você vai ter aí uma gama de atividades, mas 5 conjuntos de atividades estão disponibilizados gratuitamente para prática de escrita no nível B2, do exame B2 First. Então, quando a gente fala 5 conjuntos, é porque o componente de escrita, né, do nível B2, do exame B2 First, ele vai trazer uma atividade que é obrigatória e 3 opções na segunda parte para você escolher uma delas. Então, quando você pensa uma atividade obrigatória e 3 opções, são 4 questões que vêm aí disponibilizadas, vezes 5, 20 atividades de escrita para você praticar, né? Então, você tem aí a parte 1, você escolhe uma das 5 atividades, e a parte 2 você tem 3 opções para cada conjunto, né? Então, você tem aí um total de 20 atividades para você praticar a escrita no nível B2. Vão lá na área Test Zone, como vocês veem aqui, para poder acessar essas atividades, né? Um outro recurso interessante, que é um projeto de pesquisa, é a plataforma Speak and Improve, que você conversa, né, responde perguntas de um robô, e aí o nome do robô é Sandy, e você pode praticar a oralidade. Você pode também utilizar essas plataformas com os alunos, tá? Então, é uma maneira de você praticar a oralidade, ter uma avaliação, refazer quantas vezes você quiser, aí ficar conversando com Sandy. Tem também aplicativos gratuitos, né? Esse aplicativo Examlift, que vai trabalhar aí as estratégias para você se sair bem, né, nas diferentes habilidades, ler, ouvir, falar e escrever. E esse aplicativo, ele tem uma gama de atividades para 3 níveis diferentes, A2, B1 e também B2. Então, você vai lá, pode praticar atividades no nível B2 e é um aplicativo que você pode usar gratuitamente, né? Bom, aqui somos professores, então a gente tem uma série de posters, são 3 posters, na verdade, temáticos,
que vem, juntamente com eles, um livro de atividades de como você pode trabalhar vocabulário no nível B2. A gente sabe que nesse nível a gente precisa expandir bastante o nosso vocabulário, e uma das coisas que a gente precisa aprender é phrasal verbs, por exemplo, né? Então, esses posters, eles vão trazer aí temas, né? Vão trazer citações de pessoas famosas e tal, e várias atividades para você praticar um vocabulário para que você alavanque, né, essa proficiência até chegar no nível B2. Você pode também fazer uso das atividades com os seus alunos, então vocês vão poder clicar aí nas imagens e acessar esse material. Aqui tem uma das atividades que vocês podem fazer com os phrasal verbs, né, que eu mostrei aqui mais adiante. Então, é um recurso bastante rico para vocês utilizarem para praticar inglês, né? E agora vem a pergunta, né? Eu dei aqui uma lista de atividades, uma forma de como você pode se planejar. Como você pode comprovar o seu nível B2? Bom, a comprovação é por meio de um instrumento de avaliação, né? Um instrumento formal. Então, um dos instrumentos que a gente tem, né, na Cambridge é o exame B2 First. Foi conhecido, né, como diz aqui o nosso site, ele foi conhecido por muito tempo como o exame de FCE. Hoje ele se chama B2 First. E se você quiser saber mais informações, você clica, quando você vai no site, né, nesse link que tem aqui, você clica nesse botão aí, inscreva-se no exame, e ele vai levar você para a lista de centros autorizados do Brasil, e você vai poder filtrar aí a cidade onde você está, qual o centro autorizado mais próximo, para você entrar em contato, fazer um agendamento da data, ver valores, organizar a sua vida financeira, acadêmica, para que você se prepare, né, e preste o exame B2 First no caso, né? Então, juntamente com esse link, tem um link aqui de uma área que a gente chama de Preparation. Ao clicar nesse link, vocês vão aqui no nível B2 First, ou B2 First for Schools, e esse link vai dar acesso a uma gama de recursos, alguns dos quais eu mencionei aqui, mas vocês vão ter, por exemplo, acesso a simulados dos exames. Você pode baixar o simulado completo em PDF, ou fazer o simulado online, né, também. O simulado online não vai dar um resultado, é para você entender como é o exame no computador. Você vai ter aí uma lista de verificação para a produção escrita, né? Qual é o critério, o que é que eu devo lembrar, né, na hora de redigir meu texto. Então, tem vários materiais de apoio para o candidato, informações para os candidatos sobre o formato do exame, tempo de duração, tudo que você precisa saber, e links para várias atividades e recursos que vocês têm aí. A Bárbara pergunta aqui se a validade do certificado B2 Força temporária. Esses exames de Cambridge, eles não expiram, tá? É importante a gente ressaltar isso. E também eu queria compartilhar com vocês um novo recurso, né? Esse é, de fato, uma novidade, porém, não é um recurso gratuito, mas é um recurso bastante rico para você que pretende fazer um exame B2 First e quer ter bastante prática antes do dia de você sentar, né, de fato, para prestar o exame oficial. Ele se chama Test and Train, é um recurso que você pode utilizar como self-study, basta que você faça, né, a assinatura, e quando você faz a assinatura, tudo que é disponível para você vai ficar vigente ali por 18 meses. Então, vocês vão ter aí 6 simulados completos do exame B2 First com feedback, né? Você vai realmente fazer as questões e vai receber feedback do que você está indo bem, né? Você vai ter aí vídeos com dicas e comentários e tudo mais, além de uma gama de atividades que vocês vão poder realizar, né? Então, caso vocês queiram um recurso, muitas vezes tem candidato que gosta muito de estudar por meio dos simulados. O Test and Train
tem aí 6 simulados para você praticar, né? Basta que você faça a assinatura e todo esse conteúdo fica vigente por 18 meses. Então, é um tempo, né, bom de preparação para o nível B2, caso você ainda não esteja lá, não é? E também, como eu falei, parte da preparação são bons materiais didáticos, né? Aqui a gente traz a sugestão de 2 materiais didáticos, que são materiais didáticos e também trazem atividades que vão preparar você para esse exame B2 First, né? São 2 materiais que a gente tem aqui. Bom, para finalizar, eu queria deixar aqui com vocês novamente aquela linha do tempo que eu passei para vocês com pontos relevantes, né? Como você vai se planejar para ter a sua certificação, né? Pensar em quando, qual a certificação, maneiras de aprender, a preparação. Eu passei tudo isso aqui para vocês agora. Vocês vão receber aqui no chat, né, os slides dessa apresentação. Eu vou compartilhar. O slide vai trazer essas referências que eu coloquei aqui. Então, se vocês forem lá em arquivo, é possível que os slides já estejam disponibilizados. Deixa eu só fazer o processo aqui, ter certeza de que os arquivos vão estar aqui para você baixar, tá? Então, ótimo, eu estou vendo aqui que os arquivos estão aí, por favor, baixem esses arquivos, né? Aqui tem os links úteis das referências que eu utilizei, que são bons, são importantes que vocês acessem, né? Então, agora tem um momento de perguntas. Antes que eu assim comece a responder as perguntas, eu quero deixar aqui o e-mail, caso vocês queiram posteriormente, né, conversar com a Cambridge, pegar informações, enfim. Então, eu vou deixar o e-mail de contato aqui no chat para vocês, tá bom? Então, segue aí o e-mail. Eu vou até deixar ele marcado aqui. Os arquivos, eles estão aqui no chat para vocês poderem baixar, tá? Então, vou ver aqui questões de perguntas. O material disponibilizado por e-mail, os exames de Cambridge, como o exemplo B2 First, não tem, eles não expiram. Obrigado pelos comentários, né? Aqui vocês estão fazendo aqui comentários. Obrigado. E aqui eu tenho o e-mail disponibilizado. Alguém falou que o arquivo não está disponibilizado. Deixa eu tentar mais uma vez para que a gente tenha certeza de que disponibilizou os slides. Olha, aqui de fato só aparece um. Eu não sei se é um por vez que a gente coloca. Vou tirar esse das competências, então, e vou colocar o outro, que são os slides da apresentação para vocês guardarem, porque esse material traz todos os links, tá, para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui não está aparecendo o arquivo. Adicionar, vamos ver. Olha, alguém falou aqui que os arquivos estão na parte de arquivos, então, por favor, né, acessem lá que vocês vão encontrar tudo que eu apresentei aqui hoje, tá bom? Alguém falou que não está. Deixa eu ver se o pessoal da Dizal nos ajuda com isso. Bom, eu tentei mais uma vez fazer aqui, né, o upload. Vamos lá ver. A Thaís falou que conseguiu fazer o download.
Bom, caso vocês não consigam, vocês têm o contato da Dizal, tem o nosso e-mail também, e a gente reenvia posteriormente, né? Deixa eu ver aqui se por acaso há mais perguntas para a gente fazer, para a gente responder. Caso não tenham perguntas, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, a participação de vocês, né, as perguntas que vocês fizeram aqui, e espero que todo esse material seja útil para o desenvolvimento de vocês, tá bom? Muito prazer e muito obrigado.